Mas eu não foi omisso e foi até o local e averiguar a questão que o médico estava doente, não era o que a comunidade tinha suspeita, mas estava doente e precisava de ajuda. E esse foi o fato que a gente foi. Estarei fazendo em qualquer situação quando me chamarem, que esse é o meu papel. Se não é isso, não tem por que ter vereador e não legislar em causa da vida do cidadão. Então, quero aqui deixar e agradecer, né, à comunidade pelo apoio, pelas manifestações, que começou desde o primeiro momento, né, e repudiar a maneira contrária de não averiguar os fatos, fazer as questões erradas, mesmo tendo pessoa jurídica na casa legislativa, né, e ainda fazer da maneira errônea. Isso não é bom para o Poder Legislativo, isso não é bom para os mandatos que representam o povo, isso não é bom para a democracia. Então, nós acreditamos na justiça e foi o que deu. Agradeço aí o Bira por fazer essa nossa defesa com muita propriedade dos fatos corretos que aconteceu em Tupã-Seretã. Ok, nós tivemos aí a palavra do vereador. Bira Teixeira, que está nos acompanhando também, o advogado do Claudimiro Cordeiro dos Santos. Bira, o que você salienta da sua argumentação e como você interpreta a decisão que a Justiça deu? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia ao vereador Nenê. Bom dia a toda a comunidade de Tupã-Seretã. Olha, primeiro eu quero destacar a alegria de falar com vocês na cidade natal da minha mãe. A minha mãe é natural de Tupã-Seretã. Família Teodoreto Machado, alguns ainda têm remanescentes aí, parentes do meu avô, né? E para mim é uma alegria muito grande poder falar com vocês nesta emissora. Miguel, assim, ó, primeiro que nós fomos procurados, o nosso escritório foi procurado pelo vereador justamente para analisar juridicamente a questão da criação da comissão processante, da comissão investigativa, né, que visava, ao final, eventualmente, a cassação ou não do mandato do vereador. A gente analisou tecnicamente essa situação, porque aqui nós temos uma questão que é política, né, do exercício do mandato do vereador, e nós temos uma questão também jurídica, técnica, que precisa ser encarada com propriedade para poder verificar se há algum tipo de excesso acontecendo. O que nós entendemos juridicamente sobre o que aconteceu e colocamos isso dentro de um mandado de segurança. O mandado de segurança que nós protocolamos na sexta-feira visa, no caso, anular a existência desta comissão investigativa, dessa comissão processante. Por quê? Porque para nós poder criar uma comissão para investigar qualquer parlamentar no âmbito do município, né, em qualquer município brasileiro, tem que ter justa causa. Se não tiver justa causa, né, não tem como tramitar um processo interno na Câmara de cassação. Porque vejamos que o poder legislativo é um ambiente de divergência de ideias. Imaginemos nós se o vereador, que é minoria, não tiver amparo jurídico para exercer o seu mandato, ele poderia, não só em Tupã, em qualquer lugar do Brasil, a qualquer momento, ter o seu mandato ameaçado. Então, constitucionalmente, existe uma garantia para o mandato do vereador. Ele é livre para se manifestar, ele é livre para fiscalizar, ele é livre para exercer o seu mandato dentro daquelas prerrogativas existentes da lei orgânica do município e da Constituição Federal. Então, ele tem esta liberdade, ele tem esta autoridade, né, para exercer seu mandato. E esse mandato, que vem da vontade popular, cada vereador, em qualquer cidade, em Tupã também não é diferente, cada vereador exerce uma representação política de um entendimento político, seja ele qual for. Então, não pode o vereador ser ameaçado nesse seu direito. Por isso que nós ajuizamos o mandado de segurança. Porque as provas que existem, e aqui vamos ser justos com uma situação, nós juntamos no processo um vídeo que não saiu em lugar nenhum, só nós temos esse vídeo, e nós juntamos no processo. É a prova mais fantástica
relação a esse processo? Porque foi um vídeo gravado com autorização do médico. Com autorização do médico. Onde mostra o diálogo respeitoso entre o vereador e o médico. Os dois conversando de forma muito amistosa naquele dia, tentando entender o vereador, tentando entender o que tinha acontecido, o médico explicando o que estava acontecendo. E esse vídeo, o juiz faz referência a isso, inclusive, na sua decisão, ele demonstra que ali tem um diálogo civilizado entre duas pessoas tentando entender o que estava acontecendo e, no final, tendo um encaminhamento. O vereador não praticou nenhum tipo de ato desabolatório, em momento algum. Ele não teve... Vejamos só, o vereador, ele chegou no hospital, ele foi barrado de entrar no hospital. Ele poderia ter feito um estardalhaço? Poderia, mas ele não fez. O próprio hospital chamou a brigada e a brigada que franqueou a entrada do vereador dentro do hospital. E lá ele exerceu o seu direito de fiscalização, porque ele foi chamado. Ele não foi lá porque ele quis, ele foi lá porque a sociedade chamou ele. Ó, tem um problema acontecendo aqui. O próprio vereador, ele diz que ele chegou lá para ver uma coisa e no decorrer dos fatos ele entendeu que era outra coisa. E de forma muito tranquila ele fala isso. Diga-se de passagem, exagera o sindicato médico quando ingressa com um pedido de cassação do vereador. Eu até acho que o sindicato médico sequer ouviu o médico. Porque se tivesse ouvido o médico, não teria feito isso. Porque o vereador, inclusive, estando lá no hospital naquele domingo, fez o papel que o sindicato teria que ter feito. Que é de proteger aquele médico que estava numa sobrecarga de trabalho, estava trabalhando enfermo, estava com dificuldade de saúde, tanto que a presença do vereador lá possibilitou que esse médico depois saísse para cuidar da sua saúde. Ou seja, o vereador foi lá num sentido republicano. Então, eu acho que está de parabéns o vereador que saiu no domingo, saiu de casa para atender um chamado da população e foi lá e conseguiu resolver um problema a partir da sua atitude, né? E deixou tudo esclarecido. Então, na nossa opinião jurídica, a Câmara, não é porque chegou um pedido de cassação da Câmara que a Câmara tem que abrir o processo. A Câmara só pode abrir o processo se tiver justo motivo. E aí, Miguel, não tem justo motivo. Não tinha justo motivo. O vereador saiu de casa, foi lá ver a situação, analisou o que estava acontecendo, fez o que tinha que ser feito, fiscalizou, fez o seu papel, fez aquilo que a sociedade espera do vereador, que é trabalhar, inclusive no domingo, né? Ele fez tudo que tinha que ser feito. Então, a Câmara, eu acho que a Câmara, ela perdeu a possibilidade de exercer a sua autonomia. Ela precisa analisar com mais critério. E a Câmara não analisou com critério. Tanto que agora a Justiça, a nossa liminar, manda suspender imediatamente todos os trabalhos da comissão. A comissão para de funcionar a partir de hoje, a partir da intimação agora que eles devem estar recebendo, né, para de funcionar. Agora, a Câmara ela tem uma oportunidade de reparar, Miguel. Porque com a intimação do mandado de segurança, a Câmara pode concordar com a decisão judicial e encerrar esta comissão, que é o caminho mais adequado. Porque o mandado de segurança, certamente, ali na frente do mérito, vai acabar indo pelo mesmo caminho, porque a decisão liminar ela já entrou no mérito. Ela já analisou as circunstâncias do mérito. Então, eu aqui como advogado, a nossa equipe aqui do escritório, e eu especialmente estou aqui fazendo essa interlocução contigo, Miguel, e com os ouvintes de Tupanciretã e aqui na presença do vereador Nenê, eu acredito, a Câmara, o sindicato médico errou ao mandar o pedido, mas eu não posso interferir lá no sindicato médico, porque isso é da vontade deles. E eu digo que eles erraram porque eles não conversaram com o médico, porque se tivesse conversado, eles teriam visto que inclusive o Nenê foi lá proteger o médico, no final das contas, é o que aconteceu de fato. E depois
a Câmara erra ao aprovar a tramitação da comissão a partir do pedido do sindicato. Errou porque não poderia ser um sindicato, inclusive teria que ser pessoa física, mas isso é só um detalhe, tá? Essa não é a parte mais importante do processo. Essa questão de que o sindicato é uma pessoa jurídica e o regimento interno diz que teria que ser uma pessoa física, é um erro que já impediria o funcionamento da comissão, mas isso é uma coisa menor. É menor por quê? Porque o mais importante é que o vereador não pode ter um exercício da sua atividade atacado, porque senão nem o vereador vai falar mais nada em lugar nenhum. Né? Se ele vai falar uma coisa e vai ser caçado, ele não pode cometer um crime, ele não pode abusar da autoridade do vereador, ele não pode cometer abusos, cometer excessos, mas isso nem o vereador e ninguém pode cometer. Né? Então, o exercício foi legítimo, por isso que o juiz prontamente atendeu o nosso pedido de suspender os atos da comissão. O doutor Roberto Nazário, que é o juiz que fez publicou, né, a decisão ali que foi publicado, o despacho de decisão, coloca lá no final que defiro o pedido liminar para determinar a suspensão imediata do processo administrativo número 1/2025, instaurado na Câmara Municipal de Vereadores de Ponciretã, em desfavor do impetrante, Claudemiro Cordeiro dos Santos, com a sustação de todos os atos subsequentes, mas aí não concluir até ulterior deliberação desse juízo, ou seja, até uma outra deliberação. Pode ocorrer, então, isso ainda pode ser revertido pelo que diz o juiz? Não, pode. A decisão judicial, nós estamos falando de uma liminar, tá? Tecnicamente, o que aconteceu? Nós entramos com mandado de segurança e pedimos uma liminar para já suspender agora. Porque não pode o processo chegar ao final sem dar a oportunidade da outra parte falar. O trâmite processual tu entra com o processo e a outra parte, no caso aqui a Câmara de Vereadores, ela precisa ser intimada para se manifestar. Porque a Câmara, ao ser intimada, a Câmara pode concordar com o que nós estamos dizendo, ela pode concordar que a comissão deva ser arquivada, ou ela pode defender que a comissão deva permanecer. A Câmara ela pode fazer isso do ponto de vista processual. Depois que a Câmara se manifestar, volta o processo para o juiz daí dar a sentença. Né? O juiz não pode dar a sentença de imediato, é por isso que ele dá uma liminar. Ele olha o que tem no processo, verifica que aquilo ali tem um caminho de verdade, um caminho técnico de verdade, e ele dá uma liminar. Opa, realmente aqui tem um problema. Daí ele dá a liminar, que é o que ele deu. Ele deu a liminar para suspender o andamento da comissão. Daí agora, a Câmara deve estar sendo intimada hoje ou amanhã, e a Câmara tem 10 dias lá para depois fazer sua defesa. Feita a defesa da Câmara, volta para o juiz daí dar a sentença final aí desse processo. E aqui, claro, como eu já falei, a Câmara de Vereadores tem a oportunidade agora de reparar o erro cometido, eventualmente concordando com os nossos argumentos e concordando com a liminar do magistrado e dando por encerrado esse caso e bola para frente e que a gente consiga dar sequência aos trabalhos aí de todos os vereadores. Este é Bira Teixeira, advogado do vereador Claudemiro Cordeiro dos Santos, falando conosco ao vivo aqui nesta manhã. Bira, gostaria de complementar com mais algum detalhe, depois eu passo para o Claudemiro se ele quiser concluir, mas nesse momento de nós seriam essas questões, mas fique à vontade se quiser concluir mais algum detalhe, senão é só despedidas e a gente em outras oportunidades poderá de ouvi-lo aqui também. Mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Isso, eu fico à disposição de você sempre quando precisar, a gente está aí para auxiliar nessas discussões. Eu sou um apaixonado nessa área do direito público, esse debate essa área em questão é uma área muito bonita do direito, de debater as prerrogativas, os direitos, a constitucionalidade, né? Então é sempre importante estar envolvido. Hoje a gente vive uma turbulência muito grande na área da política, digamos assim, em geral. Então existe fatos como este
acontecendo em diferentes pontas, para um lado ou para o outro lado, e isso acaba vindo muito uma discussão judicial. O pessoal às vezes, assim, Miguel, eles, uma reflexão aqui, o pessoal reclama muito de uma eventual ingerência do Poder Judiciário nas questões políticas. Mas, muitas vezes, essa ingerência ela é provocada, por quê? Porque se tu a gente considera ilegal, não tem como você aceitar o ato ilegal. Daí você questiona, daí vai aonde? Vai parar na justiça, né? Porque eu acho que tem que ter mais maturidade para as casas legislativas, todas, né? Para tomar decisões, né? Não pode uma Câmara de Vereadores, né, que provavelmente deva ter assessoria técnica, que provavelmente deve ter assessorias externas, inclusive, que pode dar pareceres para as câmaras, não pode tomar decisões simplesmente no viés político, né? Tem que tomar decisões técnicas. Quanto mais decisões técnicas tomar, daí menos irá ao Poder Judiciário as demandas. Então, eu queria aqui agradecer a oportunidade e cumprimentar aí o vereador Nenê, Cláudio Miro, aí pela importante vitória que teve. Certamente tirou um peso das costas, né? Ele, acho que foram semanas aí difíceis para ele, porque imagina uma pessoa que simplesmente foi lá para fiscalizar, dali a pouco ter o seu mandato cassado, porque ele foi exercer a sua atividade. Então, quero dar parabéns ao Cláudio Miro e vida longa aí ao teu mandato, Cláudio Miro. Este é Bira Teixeira, advogado do Cláudio Miro, que está em conexão conosco também. Cláudio Miro, para a conclusão, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Eu queria aqui, finalmente, dizer à nossa comunidade de Panciretã, dizer a todos envolvidos nessa questão, talvez fique uma reflexão a cada cidadão, né, a representatividade do Poder Legislativo, em buscar sempre o seu direito, exercer com firmeza, porque a verdade sempre vem. E esse é um fato que venceu o povo mais humilde, o povo que precisou da representatividade. Venceu e vai vencer no final desse processo, tenho certeza, né? O voto do cidadão. Jamais uma articulação por ser minoria mais forte de pressão. Eu sei, vereadores desta casa sofreram aqui muita pressão política. Isso, a comunidade sabe disso, né? Para que muitas vezes aprovasse essa comissão. Mas isso, a justiça é o final de tudo isso e tenho certeza que isso será um bom exemplo para que a comunidade tenha mais força e mais cobrança e fiscalizar mais. Afinal de contas, o dinheiro é público e é da contribuição do cidadão. Se ele não tem voz nem vez, se torna uma ditadura. Então, quero dizer aqui que serei mais forte, com certeza, dentro do papel democrático, dentro da vida do cidadão e zelar pelas instituições. Tenho o maior carinho para o nosso hospital, para os profissionais do hospital, e fiz o meu papel, tanto da comunidade, né, tanto dos profissionais, né? Então, deixo aqui a comunidade de Panciretã, né, e os meios de comunicação, né, sempre mostrando o que é importante para a nossa comunidade e que a verdade sempre vence. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho nas redes sociais que se manifestaram, estão se manifestando, porque sempre vamos ser firme e forte naquilo que direcionar para a vida das pessoas. 10h31, Cláudio Miro Cordeiro dos Santos e Bira Teixeira repercutindo a liminar deferida com despacho de decisão pela Justiça aqui de Tupanciretã, determinando a suspensão imediata do processo administrativo que estava instaurado na Câmara para caçar a possível cassação do vereador Cláudio Miro Cordeiro dos Santos. A gente vai fazer um intervalo comercial. No retorno, nós vamos ter o contato com